Sessão ordinária, dia 19 de fevereiro de 2026. Senhores e senhoras, boa noite. O vereador Rodrigo, da Farmácia, efetuará a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos e a todas, aos ouvintes. Salmo 24. Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos, que nela vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Amém. Solicito a vereadora Rosana Juliane, primeira secretária, que faça a verificação de presença. Senhor presidente, estamos em 9 vereadores, portanto, há número regimental. Havendo número regimental, declaro em nome de Deus aberta a presente sessão ordinária, dando início ao expediente do senhor prefeito. Senhores e senhoras, não havendo matéria para o expediente do senhor prefeito, passaremos de imediato à fase do expediente de vereadores. Requerimento números 581/2026, vereador Dorival. Requerimento número 581/2026. Os vereadores com assento nesta Casa de Leis, de acordo com o disposto no Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal, apresentam o presente a fim de requerer ao chefe do Executivo as seguintes informações. Quais as providências o Executivo tem tomado quanto aos animais abandonados e de rua, devido ao fim das atividades da PROA? Se esses animais estão sendo atendidos e direcionados de alguma forma, solicito uma lista dos animais atendidos. Justificativa: sabemos que é obrigação do município cuidar dos animais de rua. A Prefeitura tem a responsabilidade legal de cuidar de animais abandonados por meio de ações de castração gratuita, vacinação, resgate e campanhas de conscientização. Além disso, a responsabilidade de recolher animais de rua também recai sobre a Prefeitura, que deve abrigá-los em canil público, Centro de Controle de Zoonoses, CCZ, ou encaminhar para alguma instituição garantindo a política de saúde e controle de animais abandonados e de rua. Sala das Sessões, em 5 de fevereiro de 2026. Dorival Roberto Mansan, vereador. Requerimento 582/2026. Todos os vereadores. Requerimento número 582/2026. Os vereadores com assento nessa Casa de Lei, de acordo com o disposto no Regimento Interno da Lei Orgânica Municipal, apresentam o presente a fim de requerer ao chefe do Executivo as seguintes informações. Qual a possibilidade de realizar uma revisão dos valores de IPTU sobre os terrenos? 2. Tendo em vista que foi feita uma atualização no Código Tributário no ano de 2023, onde o percentual passou de 1,2% para 2% para terrenos com muro e calçadas e 4% para terrenos sem muro e calçada. Foi efetuada no segundo semestre de 2025 a notificação aos proprietários para fazerem a calçada e a mureta. Qual a possibilidade de considerar aos proprietários que fizeram a calçada e mureta o percentual de 2% para o ano de 2026 e não os 4%? 3. Apesar de não ter notificado e aplicado o IPTU progressivo, qual a possibilidade de revermos o percentual de 1% ao ano, caso não seja iniciada a construção? 4. Qual a possibilidade de isentar os proprietários de um único terreno do imposto progressivo, caso o Executivo venha a aplicar pela não construção? 5. Proprietários do loteamento Jardim Paraíso e Jardim das Oliveiras questionam o valor do IPTU de 4%, sendo que os mesmos não foram notificados para a execução de calçada no ano de 2025. Qual a possibilidade de manter o percentual de 2%, tendo em vista que os mesmos não receberam nenhum comunicado por escrito? Justificativa: os valores de IPTU triplicaram, sendo necessário uma revisão. Sala das Sessões, em 5 de fevereiro de 2026, Rodrigo José Hilário Domiciano, vereador,
e todos os vereadores dessa casa. Requerimento número 583/2026, Rosemary Zucca Castilho. Requerimento número 583/2026. O vereador, com assento nesta Casa de Leis, de acordo com o disposto no regimento interno da Lei Orgânica Municipal, apresentam o presente a fim de requerer ao chefe do Executivo as seguintes informações. Quais providências o Executivo está tomando quanto aos buracos realizados pela Sabesp para conserto da rede de água e esgoto, que são fechados de forma irregular, causando danos ao asfalto? Para quando está previsto o conserto desses buracos mal tapados? Está sendo realizado alguma ação contra a Sabesp para que sejam executados corretamente esses consertos? Justificativa. É de responsabilidade da Sabesp tapar os buracos abertos para conserto das áreas de água e esgoto, obrigação essa contratual, mas é de obrigação do Executivo fiscalizar a execução desses trabalhos, quando não executados corretamente pela Sabesp, e não fiscalizado pelo Executivo, a obrigação passa para o município realizar esses consertos de forma que não traga prejuízos aos munícipes. Sala das Sessões, em 8 de fevereiro de 2026, Rosemary Zucca Castilho, vereadora. Requerimento 584/2026, vereadora Rosana Aparecida Juliane. Os vereadores com assento nesta Casa de Leis, de acordo com o disposto no Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal, apresentam o presente a fim de requerer ao chefe do Executivo as seguintes informações. Qual a possibilidade de colocar uma academia ao ar livre na Praça Rotariana? Justificativa. Munícipes que residem próximos a essa praça solicitam essa academia. As academias ao ar livre são espaços públicos que permitem que qualquer pessoa, independentemente de sua condição financeira, tenha acesso a equipamentos de exercício. Isso democratiza a prática de atividades físicas, tornando-as acessíveis a todos, desde crianças até idosos. Sala das Sessões, em 12 de fevereiro de 2026, Rosana Aparecida Nunes Juliane, vereadora. Requerimento 585/2026, vereadora Rosana Aparecida Juliane. Requerimento número 0585/2026. Os vereadores com assento nessa Casa de Leis, de acordo com o disposto no Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal, apresentam a presente a fim de requerer ao chefe do Executivo as seguintes informações. Para quando está previsto o empedramento da estrada indo sentido a Suma, nas proximidades do sítio do André Luiz, sogro da Viviane Presoto? Justificativa. O empedramento de estrada é essencial para melhorar a qualidade e durabilidade da estrada, permitindo que sejam utilizadas durante todo o ano, principalmente nesse período de chuva. Sala das Sessões, em 12 de fevereiro de 2026, Rosana Aparecida Nunes Juliane, vereadora. Requerimento 586/2026, vereador Dorival Roberto Mansan. Requerimento número 586/2026. Os vereadores com assento nesta Casa de Leis, de acordo com o disposto no Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal, apresentam o presente a fim de requerer ao chefe do Executivo as seguintes informações. Ao setor da saúde, farmácia municipal, solicitando as seguintes informações. Como se encontra o estoque atual da farmácia municipal? 2. Se há medicamentos previstos na tabela de fornecimentos que estão em falta, informando quais são, desde quando ocorre a falta e a previsão para a normalização do abastecimento. 3. Se há registros de medicamentos que costumam ser descartados por vencimento, indicando quais os mais recorrentes, os motivos que levam ao vencimento antes do uso e quais medidas preventivas são adotadas. 4. Como é realizado o procedimento de compra ou reposição de medicamentos, especialmente quando determinado item está se aproximando do fim do estoque? Solicita-se detalhar como é feito o monitoramento de estoque, qual o limite mínimo adotado para iniciar processo de aquisição, como é conduzido o procedimento de licitação ou compra,
Qual o prazo médio entre a solicitação e a chegada dos medicamentos? Justificativa. O presente requerimento tem como objetivo garantir transparência na gestão dos insumos de saúde e assegurar que a população não seja prejudicada pela falta de medicamentos essenciais. Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2026. Dorival Roberto Mansan, vereador. Requerimento número 587/2026. Vereadora Débora Cristina Xavier de Lima. Requerimento número 587/2026. Os vereadores com assento nesta Casa de Leis, de acordo com o disposto no Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal, apresentam o presente a fim de requerer ao chefe do Executivo as seguintes informações. Considerando que o Código de Posturas Municipal, em seu artigo 41, inciso 3, determina ser vedado obstruir ou dificultar o escoamento das águas pluviais pelas estruturas públicas de drenagem, conduta passível de atuação fiscalizatória e multa, solicita que o Executivo informe. Primeiro, como o setor de fiscalização de posturas tem lidado com a existência de bueiros fechados, seja por obras particulares, aterros, calçamentos irregulares ou outras intervenções realizadas pelos munícipes? Quais medidas têm sido adotadas quando identificada a obstrução de bueiros, considerando o previsto no Código de Posturas? 3. Se já foi realizado algum levantamento oficial sobre quantos bueiros estão atualmente fechados no município e em quais bairros? 4. Se há estudo ou planejamento para a reabertura desses bueiros, especialmente nos locais onde moradores têm relatado prejuízos recorrentes em razão do acúmulo de águas pluviais que não encontram escoamento adequado. 5º, se existe um protocolo interno para lidar com denúncias de bueiros obstruídos e qual o prazo médio de resposta do setor competente? Justificativa. A presente solicitação se fundamenta em diversas denúncias recebidas por munícipes relatando que bueiros têm sido fechados por moradores, geralmente sob a alegação de mau odor ou desconforto causado pela proximidade dessas estruturas. Todavia, ainda que compreensível a preocupação dos cidadãos, tal prática configura infração ao Código de Posturas Municipal, que em seu artigo 41, inciso 3, proíbe expressamente impedir ou dificultar o livre escoamento das águas pelas estruturas públicas de drenagem. A obstrução de bueiros, seja por tampas improvisadas, aterro, cimento ou qualquer outro meio, compromete o sistema de drenagem urbana, resultando em alagamentos, enxurradas, danos e propriedades e riscos à segurança de pedestres e motoristas. Em alguns bairros, moradores relatam que, devido ao fechamento indevido dessas estruturas, a água pluvial não encontra escoamento adequado, causando transtornos, especialmente em períodos de chuva mais intensa. Além disso, é dever do poder público assegurar o pleno funcionamento das estruturas de captação e drenagem, bem como fiscalizar condutas que contrariem a legislação municipal, inclusive aplicando as medidas cabíveis quando necessária a proteção do interesse coletivo. Sala das Sessões, em 18 de fevereiro, Débora Cristina Xavier de Lima, vereadora. Requerimento 588/2026. Vereadora Débora Cristina Xavier de Lima. Requerimento número 588/2026. Os vereadores com assento nessa Casa de Leis, de acordo com o disposto no Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal, apresentam o presente a fim de requerer ao chefe do Executivo as seguintes informações. Informações e providências quanto à qualidade dos produtos entregues nas cestas básicas destinadas às famílias de baixa renda. Nas últimas semanas, esta vereadora foi procurada por alguns munícipes relatando que alguns alimentos entregues na cesta básica apresentavam qualidade inadequada para consumo, incluindo itens aparentemente estragados ou em condições impróprias, o que representa risco à saúde pública e violação de normas legais referente à segurança alimentar. Ressalta-se que a Lei Federal número 346/2006,
que institui o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAN, estabelece que o Estado deve garantir o direito humano à alimentação adequada, assegurando alimentos seguros de qualidade e em condições dignas de consumo, especialmente em políticas públicas voltadas à população mais vulnerável. Diante disso, solicita-se ao Executivo Municipal, primeiro, como tem sido realizada a análise da qualidade dos produtos que compõem as cestas básicas distribuídas pela Prefeitura? 2. Se existe fiscalização prévia quanto à data de validade, conservação, armazenamento e integridade dos alimentos. Se houve registro recente de irregularidades, reclamações ou devoluções por parte dos beneficiários. 4. Quais medidas serão adotadas para averiguar imediatamente os relatos encaminhados a esta vereadora? 5. Se será instaurado procedimento administrativo para apurar responsabilidades sobre eventuais alimentos impróprios distribuídos. 6. Se a empresa fornecedora será formalmente notificada, sendo exigido o cumprimento integral das normas de qualidade e, se necessário, aplicada a penalidade prevista em contrato. Quais ações estão previstas ou serão adotadas para garantir a entrega de cestas básicas em total conformidade com os parâmetros de segurança alimentar, conforme determina a Lei nº 11.346/2006. Justificativa. O direito à alimentação adequada é assegurado pela Lei Federal nº 11.346/2006, que estabelece que todo cidadão deve ter acesso a alimentos seguros, de qualidade e que não exponham a riscos sanitários. Quando políticas públicas de assistência social distribuem alimentos em condições inadequadas, além de ferir tal legislação, colocam em risco a saúde de pessoas que dependem dessas cestas para suprir necessidades básicas. Tendo recebido relatos de moradores de que itens teriam sido entregues deteriorados ou impróprios, torna-se imprescindível que o Executivo examine imediatamente os fatos, realize inspeções, notifique a empresa fornecedora quando necessário e adote medidas preventivas e corretivas para garantir que situações como essa não se repitam. Este requerimento visa assegurar transparência, responsabilidade contratual e, sobretudo, a proteção da população mais vulnerável, que deve receber alimentos em condições dignas, seguras e compatíveis com as normas de segurança alimentar. Salas das sessões, em 18 de fevereiro de 2026, Débora Cristina Xavier de Lima, vereadora. Requerimento 589/2026, vereadora Marcela Aparecida de Andrade Fernandes. Requerimento número 589/2026. Os vereadores com assento nesta Casa de Leis, de acordo com o disposto no regime interno e lei orgânica municipal, apresentam o presente a fim de requerer ao chefe do Executivo as seguintes informações. Existe algum trâmite junto aos coletores de reciclagem do município para a formação de uma associação? Justificativa. Para legalizar e ajudar os munícipes que trabalham com reciclagem, escolher um lugar que ofereça mais conforto e segurança à comunidade. Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2026. Marcela Aparecida de Andrade Fernandes, vereadora. Requerimento 590/2026, vereadora Marcela Aparecida de Andrade Fernandes. Requerimento número 590/2026. Os vereadores com assento nesta Casa de Leis, de acordo com o disposto no regime interno e lei orgânica municipal, apresentam o presente a fim de requerer ao chefe do Executivo as seguintes informações. Da Secretaria da Assistência Social. Como está hoje a porcentagem de famílias assistidas e acompanhadas em nosso município na área socioassistencial? Desde 2021, início do mandato, até o presente momento, existe alguma família ou atendido que foi acompanhado pela Secretaria da Assistência Social que conseguiu encaminhar para o mercado de trabalho, deixando de depender dos projetos da Secretaria da Assistência e do Governo? Se sim, quantos atendidos ou famílias? Justificativas.
Sabemos dos números projetos realizados pela Secretaria da Assistência Social. Por isso, gostaria de acompanhar os resultados deste trabalho. Sala das Sessões, em 19 de fevereiro de 2026, Marcela de Andrade Fernandes, vereadora. Requerimento 591/2026, vereador Luiz Sérgio Félix. Requerimento 591/2026. Os vereadores com assento nesta Casa de Leis, de acordo com o disposto no Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal, apresentam o presente a fim de requerer ao chefe do Executivo as seguintes informações: que seja enviado uma cópia integral da planilha de uso, controle de tráfego diário de bordo do veículo oficial Fiat Uno de placa CPV 9996, pertencente à frota municipal, referente aos meses de novembro e dezembro de 2025 e janeiro de 2026, contendo obrigatoriamente datas de utilização, horário de saída e retorno, quilometragem inicial e final, destino informado, nome do condutor, secretaria ou setor responsável pela atualização do uso, justificativa da utilização. Outro sim, solicito ainda cópia das notas de abastecimento e relatório de consumo de combustível do referido veículo no mesmo período. Justificativa. O presente requerimento se fundamenta no dever constitucional de fiscalização do Poder Legislativo, bem como no princípio da transparência e da moralidade administrativa. Este vereador recebeu denúncias anônimas acerca de possível uso irregular do veículo oficial supracitado, notadamente para fins particulares, como transporte de familiares, de servidores, exemplo, deslocamento para creches, escolas e entre outros. Diante da gravidade das informações, faz-se necessária a verificação documental para esclarecimento dos fatos e eventual adoção das medidas cabíveis, resguardando o seu patrimônio público e o interesse coletivo. Sala das Sessões, em 13 de fevereiro de 2026, Luiz Sérgio Félix, vereador. Senhores, fim dos requerimentos, passaremos de imediato às indicações. Indicação número 14/2026, vereador Dorival Roberto Mansan. Indicação 14 de 2026. O vereador signatário com assento nessa Casa Legislativa e no uso das atribuições que lhes confere o Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal, solicita que seja submetida e presente ao chefe do Executivo, indicando-lhe que estude a possibilidade de criar um canil municipal, seguindo como exemplo o canil do município de Prefeitura Municipal de Cerqueira César. Justificativa. Devido ao fim das atividades da PROA, ONG, que resgatava e cuidava dos animais de rua, é necessário medidas para a proteção e cuidado desses animais. Sabendo que os que estavam na ONG foram direcionados a outras instituições, porém, em pouco tempo, sem o funcionamento da PROA, podemos notar vários animais nas ruas. Sala das Sessões, em 5 de fevereiro de 2026, Dorival Roberto Mansan, vereador. Indicação número 015/2026, vereadora Débora Cristina Xavier de Lima. Indicação 15 de 2026. A vereadora signatária com assento nessa Casa Legislativa e nos usos das atribuições que lhe confere o Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal, solicita que seja submetida e presente ao chefe do Executivo, indicando-lhe instalação de uma lombada redutor de velocidade na Rua Mato Grosso, na altura dos imóveis 229 e 232. Justificativa. A presente solicitação se faz necessária em razão das frequentes reclamações de munícipes que relatam excesso de velocidade no local e risco iminente de acidente, especialmente para pedestres e moradores da via. Ressalta-se que a demanda tem caráter de urgência, conforme apontado pelos próprios moradores. Anexo fotos. Sala das Sessões, em 19 de fevereiro de 2026, Débora Cristina Xavier de Lima, vereadora.
Indicação número 016, vereadora Marcela Aparecida de Andrade Fernandes. Indicação 16 de 2026, a vereadora signatária com assento nessa Casa Legislativa e no uso das atribuições que lhe confere o regimento interno e a lei orgânica municipal, solicita que seja submetida e presente ao chefe do Executivo, indicando-lhe que a Secretaria do Meio Ambiente realize novamente parceria com a ONG Rio Pardo Vivo para a soltura de alevinos no Rio Pardo, na comunidade do bairro Dourado. Justificativa. Essa parceria já foi realizada uma vez e foi um sucesso, por isso a necessidade de tentar uma nova parceria. Sala das Sessões, em 19 de fevereiro de 2026, Marcela Aparecida de Andrade Fernandes, vereadora. Indicação 17/2026, vereadora Marcela Aparecida de Andrade Fernandes. Indicação 17 de 2026, a vereadora signatária com assento nessa Casa Legislativa e no uso das atribuições que lhe confere o regimento interno e a lei orgânica municipal, solicita que seja submetida e presente ao chefe do Executivo, indicando-lhe que coloque ar-condicionado da ambulância do SAMU. Justificativa. Os sistemas de climatização em ambulâncias são essenciais para manter os pacientes confortáveis e seguros em emergência. Garante que os pacientes se mantenham confortáveis, mesmo em situações de emergência, contribuindo para a segurança e o bem-estar dos pacientes durante os procedimentos médicos. Sala das Sessões, em 19 de fevereiro de 2026, Marcela Aparecida de Andrade Fernandes, vereadora. Fim das indicações. As matérias foram as lidas, serão encaminhadas ao senhor prefeito para as devidas providências. Senhores, fim do expediente de vereadores, indago aos nobres pares se faremos intervalo regimental ou daremos prosseguimento à sessão. Passaremos para a fase de ordem do dia. Declaro aberta a fase de ordem do dia. Projeto de lei número 05/2026, que altera o dispositivo da Lei Municipal 2168, de 11 de março de 2020, que autoriza o município de Bernardino de Campos, por intermédio do Poder Executivo, a pactuar concessão administrativa de uso de bem público municipal com a empresa Vema Plastic Indústria e Comércio Produtivos Plásticos e Moldes, e com plástico, ferramentaria Eireli e Machados, e da outras providências, indago, e da outras providências correlatadas. A matéria está em discussão. A matéria está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários que manifestem levantando uma das mãos. Aprovado por todos, será encaminhado ao órgão do senhor prefeito. Projeto de decreto legislativo 01/2026, de autoria da senhora vereadora Marcela Aparecida de Andrade Fernandes, concede título de cidadão bernardinense ao senhor Mário Aracaki, Mário japonês. A matéria está em discussão. A matéria está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários que manifestem levantando uma das mãos. Aprovado por todos. Será encaminhado autógrafo ao senhor prefeito. Projeto de decreto legislativo 02/2026, de autoria do senhor José César Fred, concede título de cidadão bernardinense ao senhor Paulo Henrique Gomes de Freitas, Paulinho da Gelotec. A matéria está em discussão. A matéria está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários que manifestem levantando uma das mãos. Aprovado por todos, será encaminhado autógrafo ao senhor prefeito. Fim da fase da ordem do dia, passaremos de imediato para a fase da explicação pessoal. Hoje, com a palavra, a vereadora Rosimeire. Boa noite a todos aqui presentes, senhores vereadores, vereadoras, o senhor Dirceu Cabral, o pessoal da casa e a vocês que nos acompanham. Quero parabenizar aos vereadores pelas indicações e requerimentos no dia de hoje. Em todas as nossas sessões, temos matérias sendo apresentadas, o que demonstra que esta casa está cumprindo seu papel de fiscalizar, legislar e trabalhar em favor da nossa população. Todos os vereadores estão de parabéns pelo compromisso com o nosso município. Hoje eu também apresentei um requerimento tratando de um problema que já vem se arrastando há muito tempo, que é
sobre a cobrança da população sobre os buracos abertos pela Sabesp, para manutenção de rede de água e esgoto, e que são fechados de forma irregular. A nossa cidade está cheia de remendos mal feitos, buracos que afundam, asfalto danificado, e isso gera transtorno, prejuízo e insegurança para os nossos munícipes. Já foi cobrado antes, mas estou aqui, cobrando mais uma vez, porque o problema, infelizmente, continua. Além disso, enfrentamos também, constantemente, a questão da falta d'água, que esperamos que não volte a acontecer, pois sabemos o quanto prejudica a nossa população. E, além desse problema tão sério, ainda temos que lidar com a má execução dos reparos nos asfaltos. Repito mais uma vez, sempre há munícipes reclamando dessa situação. Portanto, precisamos de uma solução definitiva. É preciso fiscalização, providências para que esses serviços sejam feitos corretamente e a nossa cidade seja respeitada. Por isso, estou cobrando mais uma vez. Esperamos que essa situação seja resolvida o mais breve possível. Quero destacar aqui uma ação muito importante de nossa Secretaria de Saúde, o projeto Óculos. Sabemos que muitas pessoas precisam de óculos, mas nem sempre têm condições de adquirir. Pensando nisso, todos os meses a Prefeitura realiza a entrega gratuita de óculos para quem mais necessita. É um projeto necessário que transforma vidas e garante mais qualidade de vida à nossa população. Deixo aqui o meu reconhecimento à Secretaria de Saúde e parabenizo o prefeito por essa iniciativa tão importante em apoio aos nossos munícipes. Quero compartilhar também e parabenizar o Executivo por mais uma conquista para o nosso município. Já estão abertas as inscrições para a castração gratuita de cães e gatos, por meio do programa Castra Mais. A ação será realizada no dia 24 de março agora, a partir das 8 horas, ali no Parque Municipal do Douradão. Os interessados devem fazer a inscrição pelo site e procurar a Secretaria de Saúde para mais informações. É uma iniciativa muito importante para o cuidado com os nossos animais. Parabéns a todos os envolvidos. O Val esteve aí cobrando, nas suas indicações e requerimentos sobre os nossos cães aí abandonados. Então, parabéns aí pela sua indicação. Essa indicação tem que ser atendida o mais breve possível. Quero parabenizar também o Sindicato Rural, que, em parceria aí com o Senar e o FAESP, pelos diversos cursos já realizados neste ano em nosso município. Tivemos cursos de informática, operação de tratores, manejo de maracujá, de orquídeas, e já estão programados aí para o mês de março, de soldagem, e também o curso de processamento de carne de aves e artesanato com os fios variados. É uma iniciativa muito importante que leva qualificação, conhecimento e oportunidade para a nossa população. Meus parabéns ao Sindicato Rural e aos parceiros por esse trabalho tão importante para os nossos munícipes. Também quero parabenizar o Executivo, o vice-Deva, que luta aí muito, e todos os secretários, toda a equipe que trabalharam na organização do Bernardino Folia 2026. Sabemos que é um evento, que esse evento exige planejamento, dedicação e muito trabalho. Por isso, deixo aqui o meu reconhecimento a todos que contribuíram para que esse evento acontecesse.
e proporcionasse lazer e alegria para nossos jovens, crianças, né? Tinha várias crianças, para toda a nossa população. Deixo aqui o meu boa noite e coloco-me à disposição de todos vocês. Deus abençoe. Com a palavra, vereador Rodrigo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, nosso amigo Dirceu, a todos que nos acompanham através das redes sociais, novamente, meu boa noite. Quero iniciar aqui minhas palavras, parabenizando o Executivo pelo Bernardino Folia. Foi mais um evento realizado naquela área que foi revitalizada ali da estação, uma área que foi aproveitada, que estava abandonada, e hoje é palco ali de vários eventos que vêm sendo feitos em Bernardino, como rock, dentre outros. E tem a questão também da pista de caminhada, ficou um espaço muito proveitoso. Então, meus parabéns ao Executivo pelo carnaval que foi realizado neste final de semana agora. Quero também deixar aqui uma indicação verbal. Talvez, não sei se os senhores vereadores, senhoras vereadoras foram cobrados também. Já cobrei o secretário de esporte, já falei com o prefeito a respeito do campinho no Jardim Brasil. Aquela rede que fica suspensa sobre o campo, deteriorou com o tempo, com a chuva, com o sol, e como ele é muito próximo das casas, até ontem, uma munícipe me enviou um vídeo que a bola passou por cima, caiu, quebrou o telhado da edícula dela lá, é de Eternite, e quebrou todas as telhas lá. Agora, hoje tivemos mais um problema lá, o vizinho me mandou também que a mãe dele também levou uma bolada lá, acertou numa criança, e na oportunidade falei com o prefeito, ele me disse que, tanto ele como o secretário, né, o secretário já fez todo o levantamento, orçamento, e o prefeito falou que estava esperando uma emenda parlamentar, que esse recurso está incluso nela. Mas quero deixar aqui meu apelo para que coloque essa rede o mais rápido possível e que esse recurso que já está previsto lá em orçamento, que seja utilizado em outra coisa. Porque já faz mais de um ano que vem trazendo um desconforto para os vizinhos ali, e a população vem reclamando, e com razão. Então, fica aqui mais uma vez meu apelo. Amanhã vou estar reiterando, juntamente com o prefeito, a possibilidade de rever essa situação e utilizar um recurso próprio e colocar aquela rede de proteção para que os nossos munícipes ali sintam mais protegidos. Quero também colocar aqui a respeito do requerimento que fizemos em nome de todos os vereadores. Tivemos uma reunião semana passada junto ao Executivo a respeito do IPTU dos terrenos em nosso município. Foi feita uma atualização lá em 2023, porém, naquela oportunidade de 1,2% foi aprovado para 2%, para quem tem muro e quem tem calçada, e quem não tem muro nem calçada, 4%. E a Prefeitura, no ano passado, no segundo semestre, notificou boa parte da cidade para que fizesse a calçadinha, e a calçada com a mureta. E bastante munícipe, proprietário desses imóveis, fez a calçada, realmente ficou bonito, ficou um ambiente mais agradável para a população poder circular, o direito de ir e vir, o pessoal circular pela calçada e não pelo meio da rua. Realmente ficou muito bonito. Mas, no meu entendimento, dos vereadores que participou também daquela reunião, faltou um pouco de comunicação da Prefeitura. Ela deveria ter comunicado aos munícipes que fizesse, sim, as calçadas, mas que fizesse um requerimento para que, ao invés de pagar 4%, pagasse 2%. E não foi feito esse comunicado. Então, o cidadão foi lá, fez a calçadinha, fez a mureta, mas não foi informado nada. Agora, eles nos falaram que na reunião que não adianta só fazer a calçada com a mureta, e sim, no código, isso aí é uma coisa do código de postura, mas tem a questão do tributário, que tem que estar, no caso, feito também o muro. Mas eu acho que o nosso município é uma cidade pequena, hoje as coisas estão muito caras, está difícil. Então, no meu entendimento, o Executivo deveria reconhecer que a pessoa fazendo a calçada e a mureta já enquadrasse nos 2%. Ou seja, teria um pequeno acréscimo no IPTU, e não da forma que foi feita, enquadrando todo mundo no 4%.
Na oportunidade, nós cobramos. Também foi colocado, por exemplo, o Jardim das Oliveiras aqui, não tem nem rua. Apesar que eles falaram que ia rever para os 2%. Mas em conversas hoje, com o áudio que recebi de munícipe, o vereador Val também recebeu, acredito que os senhores também, questionando a questão do Jardim Paraíso, que lá não foi notificado ninguém a respeito das calçadas, e já veio 4% para eles. Então, no meu entendimento, acho que houve uma falha, sim, do Executivo, apesar deles falarem que, quando aprovado, já foi dado publicidade, foi feita a publicação do código todo, mas a pessoa não vai parar, o munícipe, o cidadão, não vai parar lá para folhear um calhamaço de folhas e ver item a item na qual ele se enquadra. Agora, a questão do IPTU é uma coisa que mexe com muitas famílias, pesa no bolso de todo mundo, então fica aqui o meu apelo, né, acredito que dos senhores também, para que o Executivo, para que o prefeito pense melhor juntamente com a sua equipe, no sentido de que quem fez o muro e calçada, que seja reconhecido com os 2%. Se for necessário, que envie um projeto de lei para essa casa. Tem a questão também do IPTU progressivo, que não se faça a cobrança, ou que se for ter, para que se tenha, vai ter que também ser notificado, mas numa alíquota menor. E prevê também a possibilidade da pessoa que só tenha um terreno, que não se enquadre na progressividade. Então, fica aqui, mais uma vez, meu apelo para que o Executivo reveja essa situação. Do mais, quero parabenizar a todos pelas indicações e pelos requerimentos. Muito obrigado e boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Luiz Félix. Boa noite, senhor presidente, a qual cumprimento os demais colegas. Boa noite aos servidores da casa, as pessoas que nos acompanham pela rede social, pelo YouTube. Com relação, parabenizo também aos vereadores pelas indicações, pelos requerimentos. A indicação, o requerimento, acho que 581 do Val, a indicação 14, também 26, que praticamente é o mesmo assunto, né, sobre o acolhimento dos animais abandonados, né. Eu concordo plenamente, porque também já fiz uma indicação, acho que na sessão passada, número 13, sobre o mesmo assunto. Então, a gente precisa realmente estar batendo nessa tecla para ver se o poder público assuma essa responsabilidade diante da inconstância, o que ocorreu com a APRO, que era a entidade que cuidava dessa pauta, né? Com relação ao requerimento que eu apresentei sobre um veículo oficial, devido à denúncia que eu andei recebendo, que esse automóvel estaria sendo utilizado de maneira incorreta. Então, a forma da gente apurar isso é através de informações. Então, eu pedi algumas informações ao Executivo, porque, caso se constate a denúncia, se for verdadeira, precisa ser apurado de forma severa, né, porque pode caracterizar uma prevaricação ou uma conivência com a situação, se porventura for verdadeira. Corroboro totalmente com a explanação do Rodrigo com relação ao IPTU. Realmente, a situação do Jardim das Oliveiras é inadmissível, né, se cobrar o índice maior, sendo que eles não têm nem a possibilidade de construir no loteamento que ele está adquirindo ou já adquiriu, haja vista que está com pendências. Então, é incoerente. Então, isso precisa ser realmente revisto. Tem uma outra situação também que eu anotei, que, apesar de que Código Tributário é uma coisa, Código de Postura é outro, mas faltou realmente essa transparência. Mas já deu publicidade através da publicação da lei, mas é a função do poder público esclarecer aqui em detalhes, principalmente quando há essa possibilidade de interpretações diferentes. Por questão de bom senso, né, de reconhecer a dificuldade do munícipe, porque é um tributo que houve uma valoração muito grande, um aumento grande para ele, de 1,2% para 4% do valor venal, e não esquecendo que esse valor venal foi também corrigido, atualizado,
que, por orientação do Tribunal de Contas, inclusive, uma forma legal, mas foi atualizado. Mas há um impacto muito grande para o munícipe. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que pagava, o valor venal dele era R$ 6.500, e aumentou o IPTU dele de 1,2 para 4, porque ele não tinha a construção da calçada, do muro, para 4, mas 6.504 daria hoje R$ 260. Daí, como houve a valorização do valor venal, o valor venal dele, desse imóvel, está mais de R$ 20.000, 20.500. Se calcula 4%, 20.500, 4% vai dar R$ 820. A diferença, 260 para 820, aonde dá esse impacto, dá essa situação que realmente é difícil para algumas pessoas. Então, e a partir do momento que o Código de Postura está exigindo que você construa a calçada e a mureta, a pessoa subentende que ela está dentro da lei. Se ela não construir, ela será multada. Então, por questão de transparência, deveria ser informado o munícipe, sim, se você não construiu o muro, porque devido ao Código Tributário, você tem que pagar 4%. Não adianta fazer só a mureta, que a sua mureta vai continuar pagando os 4%. Só que eu acho, pelo bom senso, o prefeito, nós tentamos alertá-lo, né, para que ele revisse essa situação. Eu acho que quem fez a mureta e a calçada poderia pagar os 2%. Seria uma situação coerente, mas é uma discricionariedade do executivo. Diferente como vem sendo aventado, né? Eu não sei se por funcionário ou por algum curioso, né? Que muitas pessoas, não foi uma pessoa, foram várias pessoas que chegaram a falar para mim, estão falando lá que a culpa é dos vereadores. Os vereadores agora que aprovaram, e não é bem isso. A pessoa não sabe explicar, não sabe argumentar, não sabe que não é bem isso. Eu acho que nós, como os vereadores, o que nós fizemos a reunião lá, justamente para buscar uma justiça social, dentro da lei. Então, muito pelo contrário, como essas pessoas vêm aventando, eu não sei se por má fé, ou por questão política, ou qual o motivo disso, da pessoa jogar isso como se fosse uma verdade, e não é. Muito pelo contrário, senão a gente não teríamos ido lá reunir com o prefeito e questionar, discutir, apresentar os nossos argumentos, ele apresentar o dele também, né? Mas essa prerrogativa é natural, não é uma regra absoluta, porque nós também podemos apresentar, mas quem apresentou o projeto foi o executivo, não foi nós, entendeu? E obviamente tem a aprovação pela gente, então a responsabilidade de cada um tem a sua responsabilidade, tem que assumir. Outra questão, a progressividade, nós alertamos, o Rato já explicou, né, eu também concordo, eu acho que esse índice tem que ser diminuído, né? A progressividade é necessária para evitar a especulação, e ao mesmo tempo acho que podemos isentar essa progressividade. Quem tem um lote, quem tem um terreno, ou até 2 no máximo, isso tem que ser estudado, para que essa pessoa também não seja prejudicada, porque de repente a pessoa compra o lote e não tem condições de construir no momento, ela vai ficar uns anos lá, até pagando a mensalidade, mas ele não está especulando, então, e ele vai pagar progressivamente o seu IPTU. Eu acho um exagero, realmente pode ser uma questão até de abuso, entendeu? Eu acho que as questões que eu tinha que falar é isso, entendeu? Mas volto a reafirmar que nós estamos sempre buscando usar a lei para tentar aplicar dentro de uma justiça social, ajudando o executivo e tentando ver os direitos da nossa população, que acho que é o nosso dever como vereador. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Armando. Com a palavra, vereadora Débora. Na palavra do senhor presidente, eu cumprimento meus amigos vereadores, seu Dirceu sempre aqui conosco, né, seu Dirceu, é uma honra, e cada um que nos acompanha também através das redes sociais. Eu quero agradecer aqui também a secretária da Saúde, o executivo, por ter nos atendido
ali na unidade básica de saúde do Vale Verde. Foi nos atendido ali, foi colocado ali as cortinas, né? Porque o sol bate na vidraça e é muito quente, né? A gente está é crucial ali o calor ali naquela unidade. Então a gente foi atendido aí, obrigada Elidiane, ao executivo, e a gente fica muito agradecido, mas a gente precisa ainda que seja climatizado ali para nós, que é para todos os munícipes, né, que fazem uso ali daquela unidade. E quero agradecer também, como a Meire falou, o projeto Óculos, né, Meire, que tem beneficiado muita gente, né? Sabemos que é caro e ali está sendo gratuitamente oferecido para os munícipes. Então, a gente fica feliz e agradecidos também. Hoje eu quero falar aqui sobre 2 requerimentos que eu fiz, né? O requerimento número 587 e o requerimento 588 e uma indicação 0015/26. A indicação solicitando ao Executivo que seja feita a lombada ali na Rua Mato Grosso, na altura dos imóveis 229 e 232. Estive ontem ali, né? Foi tiradas as fotos. Até conversei com a Letícia durante a apresentação das indicações e requerimento. Se pudesse estar passando, Christian, a foto, tem como estar passando para nós? Na próxima sessão. Então, eu fui ali, fiz as fotos, né? Quando se desce a Mato Grosso e tem aquela curva que pega ali a Rua Fernando Prestes, que é a rua do nosso amigo Matinhos. Então, conversando com a munícipe ali, ela sentada na calçada com o neto, passou um carro e quase que me bate, né, nessa munícipe. Sabemos que ali também já houve acidente com animais. O outro munícipe que tem ali, o lava-carros ali do lado, também relatou que uma moto passou, ao fazer a curva, bateu no carro dele, levou o retrovisor do carro. Então, por isso, dessa indicação, aí na Rua Mato Grosso, na altura do número 229 e 232. Essa licitação é devido, né, aos pedidos dos munícipes, não é nada para nós, né? É para os munícipes, as demandas, os anseios dos nossos munícipes, do nosso dia a dia. Como a Meire disse aqui, toda a sessão está sendo apresentada, indicações e requerimentos para todos nós, né, para a nossa cidade. Então, essa solicitação é urgente, devido às constantes reclamações de moradores, né, sobre o excesso de velocidade ali naquela rua, né, que a segurança ali da comunidade é a prioridade, e a lombada ajudará para prevenir aí acidentes, que venham acontecer tragédias maiores, que é que a gente não quer que aconteça conosco e com ninguém, né? E um requerimento também, pessoal, isso aqui é muito sério. Pode pôr aqui. Queria que o Zé fizesse o favor e colocasse aqui. Isso aqui é muito sério. Sexta-feira eu estive ali, porque a gente sabe que é muita conversas no Face, e o povo mete o pau, mas a gente tem que estar averiguando de perto, porque para ver se realmente, né, às vezes não chega nem ao conhecimento do nosso executivo, né? Às vezes ele nem está sabendo, mas eu fui ali fazer uma visita na assistente social, né? Muito obrigada, fui muito bem recepcionada ali pela secretária, ali a moça que trabalha ali, não vou citar nome, mas ela sabe que eu estou falando para ela. Muito obrigada pela recepção, muito obrigada à Ariadne por ter abrido as portas onde ficam guardadas, armazenadas as nossas cestas básicas, e pude estar averiguando de perto, né, aí as nossas cestas, que é distribuída para a nossa frente, né, a frente do trabalho, aí para os nossos munícipes de baixa renda, o pessoal que realmente precisa, gente, dessa cesta, né, pessoas que espera chegar o dia para ir lá buscar essa cesta, para se alimentar, para alimentar o seu filho. Então, eu fui ali, e muito obrigada pela recepção. Então, hoje estou aqui apresentando o meu requerimento, número 588/2026, informando aí ao Executivo, pedindo aí uma informação sobre a qualidade dos produtos nas cestas básicas entregues às nossas famílias de baixa renda. Né, estou aqui, né, é uma prova concreta, não é disque-disque, né, então,
eu fui ali, eu vi, a munícipe levou na minha casa, para mim, e eu sou mãe, né? Eu jamais faria um arroz desse para o meu filho. Então, a gente fica um pouco triste, mas às vezes nem chegou até o executivo, né? Mas eu estou passando essa informação. Famílias relatam que alguns produtos, como o arroz, como o feijão, que são, né, uma coisa assim inadmissível, né? Para mim é inadmissível, porque nós temos uma lei federal aqui, a Lei 11.346 de 2006, que institui o Sistema Nacional de Segurança Alimentar Nutricional, o SISAN, né? Essa lei, ela garante o direito à alimentação segura e de qualidade. Quando fala alimentação de qualidade, por isso eu solicito que o Executivo informe como é feita a análise da qualificação desses alimentos, se há fiscalização sobre a validade e conservação e se houve reclamações. Porque não foi 1 mês, não foi 2 meses, não foi 3 meses. Faz 3 meses que eu já venho, recebendo reclamações. A vereadora Meira, que também relata agora, que no momento que também teve reclamações. Então, gente, essa lei, ela assegura, né, a qualidade do produto, né, que seja um produto de qualidade, né? E também gostaria de saber quais medidas serão tomadas para investigar e resolver essa situação e garantir que as cestas sejam entregues em boas condições de consumo, para que as pessoas que fazem uso desta cesta tenham a dignidade, gente, dignidade de comer e de alimentar seus filhos com produtos de qualidade, assim como saiu no edital quando lançado para licitação. Quando é feita uma licitação, o que se fala no edital? Que vai se entregar um arroz cheirando barata? Que se vai entregar um arroz ruim? Vocês me desculpem, mas quando eu vou na casa da minha mãe, ela fala, não dá isso para o cachorrinho, porque ele pode vomitar, ele pode passar mal. O cuidado que a gente tem com o animalzinho, você imagina com uma vida. Então, eu sou mãe, eu estou aqui, está aqui, gente, olha... Está aqui, esse arroz foi pegado quinta-feira passada. A gente se compra um arroz no supermercado, um arroz, para mim, que somos em 4 em casa, 2 pacotes de arroz, um arroz aí comestível, um arroz bom, ele não fica com que nem está aqui, com esse cheiro horrível, né? Então, eu tenho o arroz, lá fica o arroz 1 mês lá em casa, eu posso ver, então, que seja um produto de qualidade. Então, eu estou aqui pedindo... né, por gentileza, como que vai ficar essa situação dessas pessoas que fazem uso dessas cestas, que precisam dessas cestas, né? Então, fica aí, eu aguardo a resposta a respeito aí das cestas básicas que estão sendo distribuídas para os nossos munícipes, aqui no nosso município de Bernardino de Campos. Não é querer se aparecer, não é querer mostrar trabalho, não é que chegou até a mim, e cada um de nós vereadores aqui somos representantes do povo, né? Nós estamos aí para levar as demandas deles do dia a dia, né? Não é para se aparecer, pelo amor de Deus, isso não faz parte de mim. Mas estamos aqui, para a gente ser sincero e honesto diante de Deus, né, pastor Armando? Acima de tudo, temer a Deus e fazer a coisa certa. Né? Não estamos aqui com brincadeira, né, para apoiar A ou B, mas que seja feita, primeiramente, a vontade de Deus e que sejamos fiéis ao Senhor, né, para que Ele possa nos abençoar mais e mais. E o outro requerimento que eu fiz também, devido os bueiros, né, o fechamento indevido dos bueiros, né, esse fechamento indevido dos bueiros não apenas afeta a drenagem, mas também pode levar a problemas de saúde pública. A gente sabe muito bem disso, nós aqui, né, vereadores? Já que a água parada pode se tornar um foco de doenças. É essencial que a população seja informada sobre a importância dessas estruturas, né? E que entenda que a solução, né, para os bueiros não é fechá-los, obstruí-los, né? Eu estou falando aqui porque eu sei aonde
tem vários bueiros obstruídos, já falei com o vice-deva também essa semana. E o poder público deve intensificar, a fiscalizar e conscientizar os moradores sobre a importância dos bueiros. Porque se eu tranco o meu lá em cima, com certeza eu vou prejudicar o meu amigo, o meu colega lá embaixo. Né, os meus vizinhos que estão mais abaixo de mim. Então, eu tenho que ter essa conscientização. Se eu não quero o mal para mim, eu não quero para o meu próximo também, gente. Entendeu? Se eu fecho lá, com certeza vai dar erosão lá embaixo, no meu colega lá embaixo, que está abaixo de mim. Né? Então, além disso, é fundamental que sejam tomadas medidas rápidas para reabrir os bueiros obstruídos ou fechados, como entenderes, e garantir que a drenagem funcione adequadamente. E evitando, assim, né, os danos e transtornos causados pelas chuvas. Então, estamos aqui, cada um de nós, representante de vocês, que é o povo bernardinense, que foi vocês que nos colocaram aqui, foi vocês que pediram que estivesse apresentando essas demandas aqui nessa noite, e me coloco à disposição da população, e boa noite a todos. Com a palavra, vereador César. Boa noite ao nosso presidente, Val, os demais vereadores e vereadoras, Matinhos, Zé Roberto, Diego, Dirceu e todos que nos assistem em casa. Venho agradecer os secretários que a gente procurou e nos ajudaram. Até o Dirceu, aconteceu uma situação, né, Dirceu? Um dia ele me procurou de manhã e a gente, na hora, ligou para um secretário, foi o Cural, uma dificuldade que estava tendo lá na PAI, a gente ligou para ele de manhã e à tarde já estava resolvido, né? Então, parabenizar esse secretário e os demais também, que eu tenho certeza que não ajuda só quando eu ligo, mas ajuda todos vocês. No mais, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Com a palavra, a vereadora Rosana. Boa noite a todos. Vereador Val, cumprimento a todos vocês, né, o nosso presidente Val. E quero parabenizar o Carnaval 2026, né, Bernardino Folia, parabenizar a Prefeitura Municipal e o secretário também de Cultura, o Everton, né, pela organização, que estava muito bom, ouvi falar muito bem do Carnaval Folia, né. Também comunicar que o Fundo Social de Solidariedade tem os cursos de costura e reformas e de barbeiro para iniciantes. Então, procurem a Secretaria da Ação Social, né, o Fundo Social de Solidariedade também para esses cursos, né, é uma oportunidade para quem está querendo aí, né, se especializar em algo aí. Castrações chegando novamente, né, a partir de dia 24 de março, né, como a Meire já citou ali, no Parque do Douradão. Entre no site e também, qualquer dúvida, fale com a Secretaria da Saúde. E eu também fiz um requerimento a respeito de uma academia que me pediram ali, do bairro ali perto a Praça Rotariana ali, do Rotary, né, aparelhos ali de academia, e também o pessoal ali das proximidades da Suma, né, empedramento da estrada ali no sentido que vai para a Suma, porque fica impossível em época de chuva o pessoal transitar ali, está muito difícil. Foram várias pessoas que me procuraram, né. E o que mais? E também quero agradecer, né, ao deputado Edson Giriboni, e também, que é o deputado que está trabalhando comigo nessa jornada aí, deputado Edson Giriboni, e também João Cury, trazendo recursos para a Santa Casa. E que, se somando tudo aí, os recursos do nosso deputado Giriboni e João Cury, para a nossa cidade, entre hospital e outros, nós já somamos 800 mil emendas.
E, sem mais, agradeço a todos. Uma boa noite. Com a palavra, a vereadora Marcela. Na pessoa do nosso presidente Val, gostaria de cumprimentar todos os nobres parlamentares, ao seu Dirceu, cumprimento a ele, a todos os munícipes que nos acompanham em casa, nossos colegas de trabalho aqui da Casa Legislativa. Tivemos algumas demandas importantes em nosso município nessa quinzena, demandas de urgência, e que trouxemos aqui para o nosso executivo. Tivemos aqui a representação dos nossos vereadores, nos representando nessas reuniões importantíssimas voltadas ao IPTU. Gostaria de cumprimentar a Meire pelo seu requerimento, referente aos trechos do asfalto da Sabesp. Estamos, assim, numa situação muito precária quanto aos consertos nas nossas vias, trechos esses que não foram bem compactados, e hoje estão sendo realmente muito danificados, Meire, então, no qual eu cumprimento você e fortaleço esse requerimento também, que é uma demanda procurada por todos nós vereadores. E a gente teve algumas informações, né, do nosso secretário de Meio Ambiente, que já recebeu um feedback aí da Sabesp, quanto aos próximos andamentos para início da obra também, nos próximos meses já da obra do novo poço. Demanda essa cobrada por nós e pelo Executivo, e a gente segue atentamente cobrando todos esses prazos para que eles sejam mesmo feitos administrativamente com urgência, para que executado pela Sabesp, para oferecer uma segurança, um conforto, e ao nosso maior bem primário para a comunidade, que é a água. Ressalvo aí a importância da questão da saúde animal, levantada pelo Félix e pelo Val nessas últimas sessões. Cumprimento a vocês e me coloco também à disposição com esse mesmo requerimento, demandas importantíssimas sobre segurança e saúde pública, que a saúde animal realmente impacta diretamente na saúde pública. E parabenizar o Executivo, por essa parceria com outros deputados também, para trazer essa castração para o nosso município, que a castração, com certeza, é uma solução para essa proliferação, de animal em grande quantidade para o nosso município. Colocar aí à disposição a comunidade para que faça esses cadastros e coloquem os seus animais a serem castrados. Referente ao IPTU dos nossos terrenos municipais, demanda essa importantíssima, já reivindicada pelo Executivo, no qual todos nós abraçamos essa causa, levamos ao Executivo essa demanda. Faltou muita transparência, por mais que a questão administrativa interna do Executivo fez a publicação dessa legislação, dessa alteração, faltou uma comunicação para a comunidade, sobre realmente a porcentagem que seria cobrado da área que estava sem calçada e mureta, e a área que está com a calçada e a mureta e o muro. Então, assim, realmente é uma demanda importantíssima. Solicitamos ao Executivo uma maior transparência, que seja realmente feito uma cobrança e uma divulgação para a comunidade. Essa informação, quando chega a nós, a gente olha com bom senso a questão realmente de investimento de cada pessoa que tem a sua área de terreno, para oferecer um conforto maior de circulação à municipalidade, Mas essa cobrança de alto valor, de 4%, é real e necessária a divulgação para que os proprietários de seus terrenos possam executar e venham a pagar esse imposto no próximo ano com valor mais justo, que é os 2%. E, principalmente, nessa demanda tão importante levantada pelos colegas, tanto o Jardim de Oliveira e o Jardim Paraíso, que não foram notificados e não têm a estrutura ainda urbana para que isso seja executado. No caso do Jardim das Oliveiras, é ainda mais sério a questão de não ter essa execução, e o Jardim Paraíso, por não ser nenhum munícipe recebido essa notificação, como foi relatado por outros munícipes que receberam e executaram essa obra. Levanto também
uma reivindicação sobre segurança e saúde pública, que é sobre as coletas de reciclagem, ação essa desenvolvida de tão importância pelo nosso munícipe, quanto a muitos munícipes e empresários que fazem essa área, né? Muitas vezes pessoas de baixa renda que estão aí levantando o seu pão de cada dia nesse resíduo tão importante que é a reciclagem. Eu gostaria de acompanhar junto com o nosso executivo, Secretaria de Meio Ambiente, como estão as tratativas para que possa unificar esses trabalhadores e oferecer um espaço melhor para a acomodação desses resíduos que são recicláveis, maior segurança para a comunidade, segurança pública, principalmente agora nos períodos chuvosos, né? Volume de água parando nesses resíduos que são coletados, enfim. É uma demanda importante, já reivindicada e já levantada pelo Executivo, não só nessa gestão, mas na outra também. Gostaria de acompanhar como estão as tratativas para essa execução. A Débora trouxe uma demanda extremamente séria e importante, né? Eu não fui procurada por nenhum munícipe, Débora, mas, assim como relatado por você pela Meire, é um caso muito sério, né? Nós somos em 9 vereadores e eles te procuraram, você foi pessoalmente rever. Então, a gente traz essa preocupação de urgência ao Executivo e estaremos acompanhando com você para que sejam feitas todas as tratativas para oferecer realmente uma segurança alimentar para a nossa família bernardinense. E me coloco à disposição da comunidade para qualquer dúvida, para a gente somar junto com essa demanda tão importante. Acompanhando também, hoje, a nossa realidade política nacional, né, referente à assistência social, eu gostaria de acompanhar como estão as tratativas, né, do encerramento das pessoas inseridas no mercado de trabalho. Hoje elas estão sendo assistidas pelo social, sabemos de inúmeros projetos que estão sendo oferecidos pelo município para que ela volte ao mercado do trabalho. Então, eu gostaria de acompanhar como estão as porcentagens, como está o desenvolvimento desse trabalho. Hoje nós estamos aí pós-pandemia, foi uma realidade muito séria, né, na área social. Já se passaram alguns anos, então eu gostaria de acompanhar como estão essas tramitações, o nosso reflexo no dia a dia da porcentagem da família vulnerável em nosso município. Uma outra indicação que trouxe também, voltada para a área do meio ambiente, é a soltura de alevinos nas áreas dos rios em nosso município. Nós tivemos já uma parceria do Rotary, a Secretaria de Meio Ambiente e a ONG Rio Pardo, Vivo, de Santa Cruz do Rio Pardo, uma iniciativa maravilhosa de repovoamento dos nossos rios de Bernardino, né, incluindo o rio lá do Rio Pardo, localizado no bairro Dourado e município de Santa Cruz do Rio Pardo. Então, a gente traz novamente essa indicação para que seja feito novamente povoamento no Rio Pardo, em outros rios e áreas de grande importância aqui no nosso município. Uma outra demanda também reivindicada pela nossa comunidade é a instalação de ar-condicionado no nosso SAMU. O SAMU, ele acode as nossas urgências dentro do município, mas também faz inúmeras transferências para as outras regionais. Então, eu tive uma cobrança sobre essa transferência, né? Muitas vezes várias horas, um período longo dentro da ambulância. O SAMU é de grande importância para oferecer um conforto maior para a nossa comunidade nesse momento de tanta urgência, que é o socorro do SAMU. Desculpa. E também aí em uma segurança maior para os nossos funcionários que ali fazem esse trabalho. Agradecer aos nobres vereadores pela aprovação do título do Mário Japonês e do nosso colega da Gelotec. São empresários de grande importância no nosso município. O Mário já tem 51 anos de comércio em nosso município. É realmente um título de grande mérito a ele e que merece com certeza e é um estímulo para a nossa juventude bernardinense. Parabenizar o nosso prefeito Wilson sobre a assinatura das 20 casas da Minha Casa Minha Vida, né? Projeto esse maravilhoso de moradia à nossa comunidade. Parabenizar o Everton na frente da Secretaria da Cultura, com não só o projeto Bernardino Folia, mas também os inúmeros projetos culturais que vêm sendo desenvolvidos em nosso município. É um projeto desenvolvido para a área familiar, né? Para esse olhar
social, familiar. Então, a gente parabeniza por todas as ações e esse nosso lazer que tivemos no final de semana. No mais, eu coloco à disposição da comunidade bernardinense para qualquer esclarecimento. E me coloco à disposição. Um abraço, boa noite. Não havendo mais oradores, farei uso da palavra. Senhores, só para informar, o Rodrigo da farmácia teve que se ausentar por motivos de saúde, fez procedimento bucal e teve que se ausentar aí. Só para esclarecimento dos senhores. Senhores, parabenizar os senhores pelas indicações, pelo requerimento, né? E parabenizar o executivo pela festa ali na antiga estação, ao secretário Everton, né? Todas as festas hoje praticamente é centralizada naquele espaço, né? A gente fica agraciado que ali foi um projeto meu, aquela pista de caminhada, né? Era um local abandonado, né? Usado por transeuntes, por pessoas que fazem consumo de ilícitos, né? E a gente conseguiu dar aquela expandida ali, trocamos a prefeitura na época, foi num mandato meu também como presidente da Câmara, então a gente fica contente em ter dado esse passo tão importante para a população. Parabenizar o senhor, 10º vereador aqui com a gente, né, senhor Dirceu, seja sempre bem-vindo, senhor Dirceu, obrigado pela presença do senhor aqui. E um assunto bastante delicado, o assunto que a senhora trouxe para essa casa, né? Parabéns por ter trazido o pacote de arroz aqui na tribuna, expor para os demais, expor para a população, né? Parabéns pela atitude, né? E quando se trata de alimento, é algo muito sério, né? Porque não é só entregar a cesta básica e a cesta em si o alimento, nós temos um compromisso, o prefeito tem um compromisso com a população, porque se uma pessoa alimenta com esse arroz, é intoxicada, a providência do Ministério Público é ajuizar o prefeito, né? Então, é algo muito sério. E quem recepcionou essa mercadoria também, ele pecou, porque se recepcionou algo estragado, não deveria ter pego, né? Então, eu acredito que o prefeito não tenha conhecimento, né? E eu acredito que venha com uma sindicância que possa impedir essa empresa de participar de licitações, não só aqui, nos demais lugares, né, dentro do estado de São Paulo, porque quando ela apresenta um produto, ela apresenta um produto de boa qualidade, mas depois ela se acha por prevalecer na falcatrua e acaba prejudicando. O prefeito paga o combinado, mas ela não honra o combinado. Então, nós temos que bater em cima, sim. Então, a senhora está de parabéns por trazer essa reivindicação junto ao prefeito e aos demais vereadores. Sobre os animais, né? Aqui é pauta de todos os vereadores, nós estamos sempre lutando por nesse sentido aí, e nós temos obrigação, junto com o prefeito, nós temos obrigação com a população em resolver a questão dos animais de rua, né? Eu, no meu requerimento, dei como exemplo Cerqueira César, que hoje nós temos lá canil, né? Aqui nós tínhamos a proa, mas por motivos ali, administração interna, nós perdemos a proa, infelizmente, né? Então, quem perdeu foi a população e os animais de rua. Então, nós temos que, como não tem essa ONG, né, a proa que todos nós tínhamos de conhecimento, e como nós não temos a ONG, nós temos por obrigação e está estendendo esse respaldo da população. E o prefeito está sempre solícito aí, agora, o próximo mês terá a castração, né, as pessoas que possam estar fazendo o cadastro online, se não puder, vá até a Secretaria de Vigilância Sanitária e possa estar fazendo ali o seu cadastro para que possa castrar seu animalzinho. Sobre a reunião a qual nós tivemos com o Executivo, todos os vereadores esteve presentes, só faltou a Marcela, né, por motivos pessoais, mas fez presente, né, até você comentou na tribuna aqui também, né. Então, a gente pleiteia ali, que até foi bem acalorada a discussão, o prefeito foi bem amigável na questão. Houve, sim, do nosso entendimento, né, Luiz, questão do muro, né. Não se falou que tinha que fazer o muro, e sim só a calçada. Então, as pessoas, ela fez a calçada e fez a mureta, né? Então, não se falou que, tanto é que está na lei também, mas a própria lei confronta ali, né? Então, ela tinha que ser notificada que tinha que fazer o muro, né? Então, seria 2%, e agora é 4% de imediato. Então, seria progressivo, de 2 para 4, né? E também tem que ser notificada dentro de 2 anos, está na lei, né? Apesar que veiculou, né,
pela mídia, aí, então eu acredito que fica na balança a situação. Mas mesmo assim o prefeito, eu acredito que venha nesse sentido, com a coerência aí, que possa estar dando esse respaldo para a população no próximo ano aí, né? E fica aqui também registrado que o prefeito possa fazer um mutirão, que possa colocar um funcionário ali para que possa atender as pessoas que se sentiu, de uma certa forma, prejudicado na questão do muro, na questão das casas, que o imposto veio um pouquinho mais alto, né? A Mauricéia é uma grande profissional, a funcionária Mauricéia, e que possa colocar alguém para auxiliar ela ali, para que possa estar esclarecendo para as pessoas. Tem um caso aqui de um munícipe que me procurou, né? Ele veio com 600 e poucos reais de imposto, era 200 e pouco, veio para 600. Aí eu orientei ele a procurar a Mauricéia, e chegou lá, ela fez um relatório, né, entraram num acordo lá, né, e de fato houve essa discrepância mesmo, ele voltou para 200. Então, os munícipes que se sentirem, de uma certa forma, prejudicados, que procura a lançadoria, procura a Mauricéia, né, e será bem atendido lá, que procura a gente, nós vereadores, que possamos também estar intermediando esse meio de campo aí para que chegue num bom senso aí. Senhores, sobre a Sabesp, até conversei com o Cristian aqui durante a sessão, procurei ele ali, não chegou nada para a gente ainda do Ministério Público, né, do promotor, mas nós estamos cobrando, que fica registrada a população, nós estamos cobrando, nós temos água, não está faltando água, mas nós estamos cobrando, né? Nós fizemos aqui um ofício junto ao Ministério Público, estamos acompanhando de perto. Então, se tem culpa e é notório, é fato que ela é culpada, então ela será penalizada. Perante essa casa, será penalizada. Eu, na minha presidência, com o apoio dos senhores, né, a gente não vai deixar passar impune, né? Vamos trabalhar em prol da população, sim. Senhores, nada mais, declaro em nome de Deus, encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite, senhores. Deus abençoe a todos.